da nossa vida. Compaixão. Fomos visitar um dos nossos pobres na casa onde nunca havíamos ido. Um quarto amplo é a sua casa. A renda leva-lhe metade da pensão que recebe. O que fica tende a cobrir as despesas de água e luz e alimentação. Para o que é insuficiente, pelo menos por meio ano fica a conta da luz por nossa conta. Até há pouco, o meu irmão ocupava quarto contíguo. Ajudava-o na alimentação e no arranjo do quarto, porque este não tem condições físicas para o poder fazer. Como esta foi embora, é agora uma vizinha que lhe dá apoio na confecção dos alimentos. Também nós teremos de o apoiar nesta necessidade. Não sei como conseguirá manter o quarto minimamente arrumado. Iremos acompanhar e ajudar a remediar a situação. Era aqui que as criaditas dos pobres, de quem o nosso padre Manuel Mendes tem falado, entravam em cena. Mulheres sem sentidos para aquilo que lhes repugna, viram na pobreza e na sujidade que a acompanha tantas vezes uma ótima forma de servir a Cristo, ele também repugnante aos sentidos, no seu corpo materializado por nossa causa, a caminho do Gólgota. Nós sabemos que hoje tudo isto se trata com luvas e nem todos o podem fazer. Não importa o sentimento com que se faz, mas a imagem revelada ao exterior. Não é a pessoa de Cristo que é tratada, mas uma pessoa que de um serviço carece e se paga. Cada passo ou cada gesto custa X. O que fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Pequeninos, independentemente da idade. Solucionadas as carências deste modo, Cristo nos pobres já não precisa de nós. As criaditas dos pobres vão-se extinguindo e as Verónicas também. Ficam os pobres órfãos e a vida sem futuro. Mas nem tudo é assim. Cristo continua a cumprir a sua paixão até à redenção final. Nos abandonados e nos sofredores de todas as guerras. Tratado com compaixão e com a doação de muitas vidas. Se na via crucis os soldados afastavam quem dele se aproximasse, também no nosso tempo se faz assim, mas, a seu lado, persistem os sirineus. Natal. Na hospedaria não havia lugar para eles. Foi num estábulo que encontraram abrigo. Tinham procurado um abrigo mais condigno com o momento que viviam, mas não o conseguiram obter. Mas, mais importante que o abrigo, era o que estava para acontecer. O Natal de um menino, a quem daria o nome de Jesus. Nessa criança se centrou toda a atenção destas personagens, sua mãe Maria e seu pai, assim considerado por todos, José. Faltava a presença ali, da causa que trouxera este menino à condição humana, os pobres e todos os que trabalham para terem vida, e vieram os pastores com o fruto do seu trabalho. O seu Natal é relembrado em cada ano que passa. Quem o pretende receber esforça-se por criar as melhores condições de que é capaz. Haverá mais digno hóspede que ele? O presépio é sempre a sua habitação. Padre Júlio. Malange. Na missão do Quésua tem um projeto de atenção a crianças desnutridas desde bebés até aos 5 anos. Impressiona aos dias de hoje a quantidade de crianças que morrem por falta de alimentação. Também existem casos de crianças que nascem com deficiências físicas ou psíquicas, fruto da poliomielite ou meningite. Muitas dessas crianças ficam desamparadas e morrem ou são escondidas. Esse projeto
Está dirigido por um casal missionário desde 2015 com uma vocação e amor pelos pobres imenso. Aconteceu que no sábado passado houve uma tormenta muito forte e caiu uma árvore que por sua vez bateu no poste da luz e estragou parte da residência. Praticamente um quarto da casa ficou a descoberto e a chuva inundou a casa toda. Desde a casa do gaiato, nos sentimos interpelados e apoiámos na retirada da árvore. Depois, com a ajuda da empresa de energia, conseguimos repor a luz. Agora falta repor parte da instalação de energia e compor parte do telhado. Agradecíamos que alguém nos ajudasse para reabilitar os estragos, pois achámos que sim. Juntámos 1000 euros para darmos uma solução. Os valores podem ser depositados na conta da Casa do Gaiato de Malange, em Portugal. Por outro lado, pensando em essas crianças deficientes físicas e psíquicas, com apenas 6 anos, muitas delas não têm abrigo além das famílias. Seria tão lindo poder habilitar um espaço em nossa casa de Malange para estes rapazes. Mais um sonho por se materializar. Quem diz que será o primeiro passo do Gaiato de Beira em Angola? Continuamos em Setúbal, tentando dar forma a esta nova realidade que nos toca viver em Portugal. Unir duas realidades aparentemente impossível para o homem, mas não para Deus. Esta semana vamos dar início à primeira reunião de rapazes, onde eles deverão mostrar o seu sentir e seu desejo afetivo e efetivo em este novo projeto do CAR. Ao mesmo tempo, retomamos a reunião de chefes. Outro desafio será formar os nossos colaboradores e trabalhadores sobre o espírito da obra da rua, para que possam enquadrar-se dentro desta realidade. Esperamos poder dar continuidade à obra em Portugal dentro dos parâmetros da lei e nos moldes da obra da rua. Seguro que Padre Américo fará o resto. Padre Rafael. Calvário. A vida comunitária, com toda a sua complexidade, implica uma atitude interior. Sem isto, estanca-se rapidamente. Uns e outros buscarão motivos para não crescer. L'Arc. Comunidade, lugar de perdão e festa. 1980. O tempo de Advento é um espaço de acolhimento. Seja no cotidiano, seja na liturgia, preparamos-nos para receber alguém. A presença é a virtude da sentinela que aguarda atenta a vinda e a vida de alguém. São dimensões muito queridas e próprias do Calvário, desde a sua gênese até ao presente. Custodiamos a vida dos doentes. Atendemos um familiar ou amigo que os visita. Recebemos roupa ou bens alimentares que nos fazem chegar. É um infinito rol de tarefas e missões permanentes que nos mantêm alerta. Nos dias próximos ao Natal, este movimento cresce ainda mais e torna-se verdadeiramente encarnado. Percebemos, com todo o realismo, que Jesus veio ao mundo por nossa causa. Para não nos atemorizarmos, para não nos ensoberbecermos, nasceu em carne humana para nos enriquecer com o seu amor divino. Na vida de uma instituição há lugar para valores comunitários, lugar para valores legais. O desenvolvimento do Calvário passará por esse justo equilíbrio de forças. O diálogo futuroso com o Evangelho e com o Estado será verdadeiro presente que esperamos que o Menino Jesus coloque no nosso sapatinho. Um sapatinho simultaneamente grande e justo, onde caiba ao pé de todos. A obra da rua, nos seus padres, colaboradores e amigos, saberá estar à altura deste desafio de encarnação no mundo contemporâneo
das instituições do bem-aventurado Pai Américo. As distintas casas, quer em Portugal, quer em Angola, têm feito este esforço de adaptação às exigências do tempo presente. A organização político-social e o desenvolvimento psicológico muito têm contribuído para o desenvolvimento da nossa missão de acolher crianças e jovens em risco, assim como o tratamento de doentes sem família que os cuide. Aos técnicos que acompanham a nossa missão eclesial, devemos um esforço de transmitir a espiritualidade da obra e o seu carisma, para que o seu trabalho vá ganhando uma forma particular de serviço aos mais desprotegidos, aos que vivem à margem. É uma tarefa de todos este equilíbrio saudável e promissor de à força evangélica associarmos a força das ciências humanas e técnicas para a edificação de um corpo vivo e espelho do amor de Deus para estes tempos tão conturbados de guerra, de pobreza, de fome e de injustiças sociais. A obra da Rua, através da vida das suas casas do Gaiato, contribuirá, assim, para a evangelização de vastos sectores da sociedade, que de outra forma não se encontrariam com o pensamento e a ação do seu fundador. Sabemos que muitos leem os textos do Pai Américo, que o imitam na sua ação a favor dos mais pobres. Queremos que isso seja a lâmpada acesa sobre a prateleira que ilumine muitos mais e não uma luz oculta por preconceitos que só nos poderão marginalizar no quadro de uma sociedade plural e laica. Padre José Alfredo. Sinais. Os presépios do mundo. O sorriso do menino Jesus em todos os presépios do mundo. A recordação do presépio pequenino e simples na minha aldeia. Ela me acompanha e me dá alegria ao recordar uma casinha simples com 2 colunas de laranjas e de flores. Dentro, o menino Jesus na sua caminha de palha. Em todas as missas da quadra de Natal, beijávamos o menino, beijos de rosa na sua face de arminho. Alegria do amor na feliz presença de Jesus. O seu sorriso de menino ficou e perdura. Feliz Natal para todos os nossos leitores e todos os meninos do mundo. Desejo de todo o coração a presença do sorriso do menino em todos os lares dos nossos queridos e amigos leitores. Um Natal cheio de amor para todos. Que o menino Jesus vos dê muita alegria. Assim seja. Padre Telmo. Pão de vida. O Padre Américo e as criaditas dos pobres. Ainda no tempo da Mãe Maria Carolina, 1892-1969, as criaditas dos pobres expandiram a sua missão para várias zonas e dioceses de Portugal: Aveiro, Porto Alegre e Porto. É certo que chegaram à cidade invicta pela mão do Padre Américo. Nas suas visitas e ajudas aos pobres do Barredo, aproximou-se da miséria de muitas famílias desse sítio emblemático do Porto. Em Miragaia, na margem direita do Rio Douro, empreendeu a construção de um bairro do património dos pobres e lembrou-se que o carisma das criaditas também poderia ser realizado nesse lugar, servindo os pobres. Em maio de 1954, na rubrica Patrimónios Pobres, Padre Américo deu notícia da construção de um bairro em Miragaia, Porto, com a presença das criaditas dos pobres. Havemos de construir uma casa adequada à residência das criaditas dos pobres. Falo das criaditas de Coimbra. Estiveram há dias no Barredo as 2 fundadoras. Ficaram espantadas, elas que tanto sabem e tanto conhecem. Nós precisamos das criaditas. Elas são as religiosas do momento. Não têm horas, nem capela, nem hábito, nem capelão, nem regra, nem rendimentos. Com o seu bairro em Miragaia,
a sua presença nas famílias, muito temos a lucrar. Aqui há tempos, no jornal do dia, era uma carta de alguém que passou na Ribeira e protestava contra a má língua daquela gente, sugerindo a presença de um agente da autoridade. Eu cá não. Proponho outro caminho. As criaditas. As criaditas dos pobres com o seu lenço na cabeça e saca na mão, tal como nas ruas de Coimbra e sítios aonde se fala mal, em vez do medo da polícia. Haja antes devoção. Olha quem vem ali, a nossa mãe. Assim se diz em Coimbra quando passa a Carolina ou qualquer das criaditas. Quantas palavras sustadas. Quantos pensamentos cortados, desejos suprimidos, crimes suspensos, horas arrependidas. Quanto de tudo isto só porque vem lá a nossa mãe. Tiremos o medo do mundo e implante-se o amor. Amor operoso, ativo, constante, pronto, realizador. Diria dinâmico, se esta palavra não andasse por aí tão barata. Amor por causa do amor, por intenção do amor. O Gaiato, número 267, 22 de maio de 1954. Em novembro de 1955, no começo dos caboclos de uma casa para as criaditas dos pobres no bairro Dom António Barroso, Porto, o Padre Américo celebrou nessa hora a Eucaristia na capela da Casa do Gato de Paço de Sousa. A propósito, no artigo Uma Data, escreveu um belo naco de prosa, com profunda espiritualidade eucarística. Eis, tinha eu recomendado ao mestre de obras, de seu nome Francisco Loureiro, para recomeçar na próxima segunda-feira com os caboclos da futura Casa das Criaditas dos Pobres, no bairro Dom António Barroso, Miragaia. Comece na próxima segunda-feira. Ao mesmo tempo, decidi interiormente abrir os caboclos no mesmo dia e à mesma hora, só o lugar é que não. Este seria no altar da capela da nossa aldeia. E foi. De véspera, noite fora, fiz a preparação remota. No dia próprio, quase à hora, faço a preparação próxima. Eu ardia. Os trabalhadores em Miragaia, eu em Paço Sousa. O ajudante da missa entrega-me o missal. Abro. Era o dia 14 de novembro. Qual não é um espanto quando dou com a festa de um bispo mártir, São Josafat. A Igreja chama a festa ao dia em que os seus mártires morrem. Começo a ler. A oração diz assim: Senhor, dai à vossa Igreja o espírito dos vossos mártires, a fim de que nós, movidos e fortificados por aquele mesmo espírito, tenhamos a coragem de arriscar a vida pelos irmãos. Ao ter escolhido este dia para início da obra, não me lembrei que era festa de mártires e guardei a coincidência. Prosseguindo nas partes da missa, chego ao ofertório e leio: Não há sinal de maior caridade do que dar a vida pelos seus. Se tivesse havido arranjo prévio entre mim e o mestre, não teríamos escolhido com maior acerto, e nada foi escolhido. Maior o meu espanto, maior a minha alegria. Finalmente chego ao fim e dou com estas palavras: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e dou a vida por elas. Continuando a descrever este mundo de maravilhas, onde os homens de fé vão buscar certezas, quero dizer que não há muito. Ainda, as criaditas estavam sem ninguém. As noviças eram raras. Havia na comunidade permanente inquietação. Era assim a vida delas. E eis que hoje o noviciado está munido e há
postulantes à espera, de tal sorte que a Carolina acabava de me pedir para começar no Porto. Porquanto, em Coimbra, já não há casa que chegue. Por estes caminhos incógnitos e indecifráveis aos que não têm o hábito da oração, é meu desejo conduzir todos os leitores. Conduzir o mundo inteiro para que vejam, sintam e acreditem. As criaditas dão a vida pelos seus pobres. São da Igreja. O selo branco da vinda delas para o Porto está nisto, de se haver escolhido inconscientemente o dia de um mártir para o lançamento da primeira pedra da sua residência. No Gaiato, número 307, 3 de dezembro de 1955. Depois da partida de Pai Américo para o céu, no seu aniversário natalício, 23 de outubro de 1956, as criaditas iniciaram a sua ação em Miragaia, Porto. Para marcar esta chegada para a nova missão na festa do Arcanjo Rafael, foi celebrada a Eucaristia, como relatou o Padre Carlos. A festa foi como o Pai Américo a projetava, ao jeito dele e delas. Missa às 8 horas na paroquial de Miragaia. O Dr. Guilherme Braga da Cruz assistiu como parente e grande amigo da mãe Carolina. Pai Américo assim desejava. Depois foi o cafezinho, muito quente e bom, com pão e manteiga, vindos da América. Criaditas dos pobres. Hino O Gaiato, número 331, 10 de novembro de 1956. Ainda de notar a inauguração do bairro Dom António Barroso, do infantário Pai Américo, assim chamado pelas criaditas. Se não fosse esta uma breve memória, poderíamos prosseguir com mais notícias sobre o tema Padre Américo e as criaditas dos pobres, que se podem encontrar no arquivo das criaditas dos pobres, na correspondência e no jornal O Gaiato. Há ainda mais pano para mangas, isto é, sobre as ligações de Pai Américo e a obra da rua com as criaditas dos pobres, vestidas de fato pobremente, de pano riscado aos quadrados. Verifica-se que, em alguns momentos, e especialmente festivos, foi um tema destacado por Padre Carlos. Nos nossos passos andados por Coimbra, como outros padres ao serviço da obra da rua, também temos testemunhado o serviço eclesial destas servas dos pobres e a sua amizade. Em centenário, foi celebrado festivamente com uma Eucaristia na Sé Velha de Coimbra, presidida pelo Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, na solenidade dos Todos os Santos, 1 de novembro de 2024, na sequência do convite das criaditas dos pobres. É tempo de dar graças a Deus, que continua a ouvir o clamor dos pobres. Depois, no claustro, foi lançado um belo livro comemorativo, de memórias, editado pela paróquia. Criaditas dos pobres, 100 anos a fazer o bem. Bem feito. No desdobrável de uma exposição na entrada da Sé Velha, diz assim: a nossa vocação, criaditas dos pobres, com minúscula, para significar o nosso nada diante do Senhor e dos pobres. A quem servimos, dedicamos-nos à cristianização das famílias como ponto de partida para a evangelização da sociedade. Neste centenário das criaditas, também nós elevamos as nossas preces para que sejam chamados jovens que deixam aos sofrimentos dos pobres, cuidando-os e alimentando a esperança num mundo melhor, com rostos de pessoas salvas. Renovamos, pois, hic et nunc, o apelo
de Dom Manuel de Almeida Trindade. Criaditas dos pobres, precisam-se. Padre Manuel Mendes. Pensamento. Compram-se na casa dos pobres horas de esperança, lágrimas de gratidão, Himalaias de contentamento. Compramos a paz nos arraiais de desespero, que são ordinariamente as mansardas dos proletariados, a cujos corações se roubou a fé, sem lhes dar nada em troca que mitigue tanta miséria. Pai Américo. Pão dos Pobres, primeiro volume, quinta edição, 1986, página 54. Benguela, vim de ver. No Natal é assim mesmo. Andamos a preparar a festa de Natal em nossa casa. Há cânticos por toda a aldeia na voz dos rapazes. Muita alegria nas horas que antecedem a festa de nascimento do Menino Jesus. Durante o mês de novembro fez-se o programa de atividades que têm sido postas em prática. Os ensaios de cânticos, o concurso de montagem do melhor presépio nas salas das casas e no refeitório, os enfeites e embelezamentos em geral no salão e no cruzeiro, os cozinheiros e a logística toda para proporcionar um Natal mais próximo ao vivido tradicionalmente, convém sempre em época natalícia. As prendas também é de costume cada rapaz receber uma lembrança nesta ocasião. Os mais pequeninos e o grupo coral já foram tirar as medidas na sala de corte e costura. O Suculeta foi à feira comprar 2 peças de pano para fazer o traje africano. Vamos ter grupo coral com distinção de indumentária costurada em nossa casa pelos rapazes. O Armando outro dia andava de calças largas em boca de sino e perguntei de onde lhe vieram as mesmas. Fui eu que as fiz na alfaiataria. Eis a suprema liberdade para escolher o e fazer o bem. O rapaz é criativo, tem as máquinas elétricas para costurar, tem restos de tecido e cria a sua marca. A roupa que usa é feita por ele. Aprendeu a costurar lá fora. Voltou para a casa, montou a sala nova de corte e costura, com máquinas industriais, faltando apenas a de fazer bordados. Confiamos na generosidade das pessoas de boa vontade. Esta tarefa de podermos dar de prenda aos nossos costureiros este material que tanta falta lhes está a fazer para pôr sobretudo os logótipos. Assim, a atitude, a grande obra que tiveram foi a feitura dos uniformes da nossa escola. As cortinas do refeitório vieram também da arte dos nossos alfaiates. Já vamos ter festa e nesta festa de Natal uma sala de jantar mais aconchegante e reservada. Para a ceia de Natal contamos com 23 quilos de bacalhau que nos enviou de Paço Sousa o nosso caro Padre Júlio. 70 quilos de batata para dar um bom prato a cada um dos nossos 150 rapazes. E mais ou menos outro que neste dia se junta à nossa grande família. Ganhados antigos ou seus familiares que participam na Santa Missa na noite de Natal. O chefe maioral vai à cave com o grupo indicado para preparar os brinquedos que servirão de prendas para os mais pequeninos. A liturgia segue também com a preparação que lhe é devida. Nesta manhã entrei na despensa e o René, chefe da despensa, disse que faltava açúcar e óleo para fazer os bolos. Subi pensativo as escadas do escritório para escrever estas notas e enviar para Paço Sousa para constar no jornal O Gaiato desta quinzena. Enquanto escrevia, pensava na aflição do nosso despenseiro. Não temos açúcar nem óleo. A meio da manhã, para um carro em frente ao refeitório.
bom dia, quero falar com o padre. Muito bem, faça o favor de entrar. Então o que traz o senhor até à casa do gato? Vem fazer uma oferta para os seus meninos. Abriu a porta do carro e lá estava o saco de açúcar, a caixa de óleo e outros géneros. Meu Deus, meu Deus, sempre estás connosco, na abundância e na penúria. Obrigado, Pai do Céu. Obrigado, corações generosos de tantos homens e mulheres de longe e de perto que estão sempre connosco nesta caminhada providencial. Este é para mim o Natal da Divina Providência. A conclusão é de Pai Américo. No Natal damos consoada. Na antevéspera do Natal, deixemos em cada casa uma garrafa de azeite, 5 quilos de batatas, 2 quilos de bacalhau, 1 quilo de macarrão e 50 escudos em dinheiro. A ver se damos conta do saldo que há em conta, mas não há meio. Quanto mais damos, mais Deus faz aparecer. Quase todos os nossos pobres têm colchões que a gente comprou e levou a casa. Padre Quim. Passo de Sousa. Lenha. O Paulo Mudo, juntamente com alguns rapazes crescidos, deram conta da muita lenha que se precisava de ser rachada, proveniente das ventanias que fizeram alguns estragos nas nossas árvores. Depois, aproveitaram ainda para limpar todo o mato que foi crescendo nas redondezas. É que o mato cresce muito sem se dar por isso. Vinha. Também a nossa vinha foi atacada por muitas plantas indesejadas naquele local, pelo que o Manel teve de pegar na roçadora para rapar o mato mais fino e na motosserra pequena para cortar os troncos mais desenvolvidos. Ao mesmo tempo, o Mano poda as videiras para que no próximo ano tenhamos uma boa colheita. Natal. Com os poucos membros que constituem atualmente a família da Casa do Gaiato de Passo de Sousa, a que se juntaram alguns gaiatos mais velhos, também eles da mesma família, celebramos o Natal de Jesus, primeiramente na missa da noite e, no dia de Natal, na do dia. Às nossas refeições, também o Menino Jesus esteve presente, dando-nos as suas prendas que nos põem em comunhão com Ele e uns com os outros. Lâmpadas. O Bruno vestiu a bata de eletricista e andou a substituir as nossas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LEDs. Agora temos que pagar o custo das lâmpadas novas, mas este valor será compensado com a diminuição do consumo de eletricidade e respectiva poupança na fatura de energia elétrica. Repórter X. Miranda do Corvo, Coimbra. Advento e Natal 2024. Para a preparação do Natal deste ano, nas Eucaristias e no terço da nossa casa e nas catequeses, fomos escutando a importância da vida do Menino Jesus há cerca de 2000 anos, em territórios cujas populações infelizmente sofrem uma guerra terrível. No nosso refeitório podemos contemplar muitos presépios iluminados, estando assim a nossa atenção centrada no verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, o único Salvador do mundo. No dia 18 de dezembro, de tarde, como tem sido boa tradição desta casa, fomos até ao Santuário de Fátima, onde celebramos o sacramento da confissão e rezamos na capelinha das aparições. Neste sentido, vivemos melhorar esta quadra natalícia. Feliz e Santo Natal e bom ano 2025 com paz e bem. Prémio. Em 17 de dezembro, de tarde, a nossa Casa do Gaiato recebeu na loja do Sr. Falcão, empreendedor 50 mais, na Pereira, Miranda do Corvo, um prémio com entidade social de mérito da região Centro, por indicação do Conselho Empresarial do Centro, numa sessão presidida por Isabel Damasceno, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
Estiveram presentes em nossa representação o Padre Manuel, que agradeceu este prémio para a primeira Casa do Gaiato e integrou alguns exemplares de uma antologia de Padre Américo. O professor Paulo e dois rapazes, Ladilson e Suduerten, por esta simpática distinção e pelo convite recebido, muito obrigado. Escolas. No dia 29 de novembro, a nossa comunidade deslocou-se ao pavilhão gimnodesportivo municipal para participar na 14ª Gala da Educação do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo. Da nossa Casa do Gaiato e referente ao ano letivo anterior, foram premiados os seguintes rapazes: Marcelino, quadros de valor e mérito desportivo; Adimir, João Armindo, Mário, Neio e Nelvin, quadro de mérito desportivo. Parabéns! Depois de terem sido cumpridos todos os procedimentos legais, no dia 5 de dezembro, foram recebidos na nossa comunidade 4 rapazes de Cabo Verde, ao abrigo de um protocolo com a Associação Spencer, que os acompanhou para virem frequentar o 10º ano de 2 cursos profissionais na Escola Secundária de Miranda do Corvo. Vieram da Ilha do Maio e chamam-se António, Anderson e Vanilson. Curso de Informática. Marcos, curso de Saúde. Sejam bem-vindos e felicidades. Partilhas, nova assinante e contactos. No advento e na quadra natalícia recebemos bens alimentares e donativos para serem pagas as faturas. Muito obrigado aos nossos amigos e amigas e votos de Santo e Feliz Natal e um bom Ano Novo. Anotamos e agradecemos outra nova assinante do Gaiato, Maria de Lourdes Clérigo, Coimbra. Morada e contactos: Obra da Rua ou Obra de Padre Américo, Casa do Gaiato, Largo de São Brás, número 15, 3220 034, Miranda do Corvo, Coimbra. Telefone 239 532 125. Correio eletrónico gaiatomiranda@gmail.com. Rapazes de Miranda. Beire, Flash. Onde estiver o teu tesouro, aí. Da publicidade do PAN ao Calvário. Lembro-me que lá, nos meus tempos de menino e moço, registrei com aquele gosto que só o mistério me sabe dar, um dito da escritura. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ficava-me a ruminar a palavra tesouro e a palavra coração. Sem saber ainda bem o que estava a acontecer, intuía já que nas mesmas palavras têm muitos significados, que é preciso desvendar. E isso tem-me servido de alerta para ver por onde e como anda isto dos meus apegos. Um tema base para qualquer bom trabalho de psiquiatria. Aí há quantos desarranjos emocionais a estragar vidas que nasceram para voar alto como as águias e passam o tempo a rastejar como aves de capoeira, porque não aprenderam a desapegar-se de. Nos arranjos e desarranjos da nossa vida política, seduz-me observar as técnicas da publicidade espalhada pela cidade a querer apanhar-nos os vossos votos. Lembro-me que, na minha paixão pela realidade escondida por trás das palavras, também fixei esta. A publicidade é a artimanha de agarrar aquele fundo de estupidez subjacente em cada um de nós, para, depois, melhor nos manipular. E é por aqui que muitas vezes dou comigo apanhado por aquela do tesouro e do coração. Vindo do Porto, pelo lado das Antas, frente à curva da Liga que liga a Avenida Fernão Magalhães à VCI, esbarro com 2 mupis publicitários, um do PS e outro do PAN.
Sistematicamente o mupi do pão traz-me até ao Calvário. Não me descartes. É a imagem de um cãozito de olhar meigo enterrado num caixote do lixo a pedir justiça também para ele, porque nem um cão nasce para ser descartado. De tanto andar por aqui, nisto de botar a mão à nossa miséria humana, dou-me conta das imensas cenas de descarte que por mim já têm passado. Quer comigo no ativo, quer comigo no passivo. Porque ao longo dos anos, todos vamos sendo descartados e descartadores. Estamos todos constituídos em nosso próprio desafio. Tomar consciência ativa de que ninguém nasce, nem os cães, para ser descartado. E nesta minha quase mecânica reprise sistematicamente de ir buscar filmes do passado, vejo descarte de cães, de gatos e de gente que, como eu, precisa de gente que não nos descarte. Gente que conheci e estimei. Gente que conheço e estimo. E, para não sofrer tanto, lá me refugio naquela da serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Sei que é um mecanismo de defesa necessário para não endoidar. Mas não quero esquecer de que também pode ser uma racionalização, outro mecanismo de defesa, ou uma desculpa de mau pagador, para fugir ao trabalho de buscar a sabedoria que leva à coragem para mudar o que precisa de ser mudado. Gosto de chamar pelo nome aos bois. Deixo-me aboiar nas ondas da memória nestas matérias do descarte. E no meu sonho acordado de um Calvário vivo, como palavra tirada do Evangelho, a pedir que ele viva, ressuscitado em cada época da história e em cada lugar onde os filhos de Deus lutam por um lugarzinho ao sol. Até ao dia que se chama hoje, esse dia sem acaso, que põe fim ao nosso buscar e nos fixa definitivamente nos braços do Pai que está nos céus. Penso naquelas a quem estive presente na hora da despedida, penso noutras que deixaram transparecer aquilo que observadores dessas horas nos foram deixando registado para tornarmos em consideração. Registrei o melhor presente para uma moribunda é permitir-lhe morrer na sua própria casa e nos braços daqueles que ele ama e de quem se sente amado. Desafio casos e casos. Exaurinha, a mãe dos meus filhos. Não me deixem morrer no hospital, sozinha. Dona Selene, uma mãe do Calvário que, naquele domingo, faltou à missa, a explicar-nos com bem sentido orgulho a glória. Morreu nos meus braços. Eu pressenti que ela não estava bem. Por isso é que não fui à missa. O Luís, enfermeiro Luís, de serviço, naquele dia, o Fano também, às 22 horas e picos, liga para mim. A Alice acaba de partir. Morreu como um passarinho. Aliás, foi assim que sempre viveu. Contraste. A nossa Mariita, 92 anos, pelas 14 e picos, foi levada para as urgências. Morreu no montão das esperas, sozinha, às 3 da manhã. António Henriques, braço direito de Padre Batista, durante dezenas de anos. Porque não havia lugar aqui no Calvário, andou por aí, de lar em lar, e, mesmo já no fim, foi enviado de um hospital vizinho para os cuidados continuados, em Boticas. Ouço os filhos a chorar porque levaram o paizinho para tão longe. Nós temos de trabalhar e não podemos ir vê-lo. Ele vai morrer sozinho, que é o que ele tanto nos pediu. Penso numa tia Alice, vizinha daqui, que desde muito nova sempre lia o gaiato de fio a pavio.
mesmo já depois dos seus 90 anos. Um domingo, Padre Telmo foi celebrar à sua paróquia. Parece que viu o paraíso, naquele santinho que ela sempre, santinho que ela sempre lia. Acamou um seu filho único, cuidou enquanto pôde e manteve o jornal por amor dela. Já exausto, pediu o Calvário. Estamos em obras, não podemos meter mais ninguém. Foi levada para cuidados continuados no Marco. Assim, quem é que pode? E tudo se faz para a humanização dos Serviços Nacional de Saúde, como se a nossa saúde, salvação, fosse apenas uma dimensão biológica. Um admirador. Conferência de Passo de Sousa. Natal. Vem aí o Natal. É importante que consigamos todos compreender o que ele é e também ajudar os outros a compreender, a fazer o mesmo. Sabemos todos que é a data em que se comemora o nascimento de alguém que, para os cristãos, é Deus encarnado numa pessoa humana chamada Jesus. Para as outras pessoas, essa pessoa não será Deus. Mas, seja-se ou não cristão, para muita gente o Natal está associado à reunião da família e a votos de paz e amor. Esta valorização da reunião familiar é da paz e amor de que o mundo tanto precisa. São atitudes muito boas, mas não são tudo sobre o Natal. Veja-se como é que essa pessoa chamada Jesus nasceu. Nasceu numa situação de grande pobreza material. Será que há muita gente a associar o Natal com real depreendimento dos bens materiais e genuíno amor dentro das famílias e para com o próximo, em vez de votos inconsequentes de paz e amor? Quanto a bens materiais, Natal anda associado com prendas muitas vezes para além das possibilidades económicas das famílias que poderiam utilizar esse dinheiro para fins mais úteis. É muito difícil contrair essas práticas e fazer com que se associe o Natal real a real desprendimento dos bens materiais, em benefício da valorização do verdadeiro amor dentro das famílias e ao próximo a quem podemos e devemos ajudar. Natal deve ser associado amor ao próximo a atos que podem parecer muito pequenos, mas que são grandes nos efeitos positivos que têm sobre outras pessoas. No caso de Jesus, foi o abrigo, as palhas e a manjedoura que os pastores disponibilizaram para que Jesus nascesse. No ato fundador das Conferências Vicentinas, foi a lenda que Federico Ozanam e os seus amigos levaram ao idoso que foram visitar para ele se poder aquecer. Por cá, neste Natal, vamos procurar fazer o mesmo. Um cabaz para algumas famílias que dele precisam, mas nada que não lhes seja útil e sem luxos. Melhorias em casas de patrimónios pobres, jovens com campanhas nas redes sociais para apoiar essas obras. São gestos pequenos nos quais os nossos leitores colaboram e a quem muito agradecemos com votos de um santo e feliz Natal. Os nossos contactos, só para assuntos da conferência e não para assuntos da administração do jornal. Conferência Vicentina de Passo de Sousa. Jornal do Gaiato, Largo da Casa do Gaiato, número 94, 4560-378, Passo de Sousa. Telemóvel 965 464 058. E-mail carvalho.mendes@sap.pt. Américo Mendes. Padre Manuel António, obrigado. Era um mar de gente. Não havia nada, havia guerra. Cheguei a Benguela em outubro de 2001. Vinha com a promessa
de 2 anos de voluntariado pelos leigos para o desenvolvimento. Era um mar de gente, um povo bom, como dizia o Padre Manuel. Eram seus amigos, porque na vizinhança partilhada sempre testemunharam a sua bondade e essa infinita dedicação aos filhos da terra. Um homem extraordinário. Não tinham nada, não havia nada. Havia a casa do gaiato. Havia o Padre Manuel. Tantas vezes testemunhei as suas preocupações. A educação dos rapazes, o emprego para os mais velhos, os pobres das proximidades, os empregados da casa, o futuro da obra da rua. E vacilei, mesmo perante a grandeza do seu testemunho cristão, na defesa de um legado moral e ético para os seus rapazes, muitas vezes questionei. Reconhecerão um dia estes filhos do sul da Angola que na fortuna da sua juventude se cruzaram com este pai piedoso vindo do norte de Portugal? Chegamos a Santiago de Bogado, a 6 de dezembro de 2024. Viemos em romaria à sua terra natal, numa homenagem singela no aniversário da sua partida para o céu. Celebramos com a sua família daqui esta vida singular. Está connosco Samuel Candila, gaiato de Benguela, que agora também é pai, veio viver para Lisboa, com a família que constituiu. Junto à sua campa, enquanto Padre Alfredo enaltece a sua memória, reparo que alguém chora. É o Samuel. Ficamos para trás. E, como uma brisa soprando das praias de Benguela, vejo o Padre Manuel, sorrindo, contempla os seus rapazes. Sinto-me um privilegiado. Na epifania do momento, em Santiago de Bogado, o Samuel abraça o pai e, como um filho muito amado, agradece tudo o que lhe foi dado. Um dia depois desta nossa homenagem, escreveu-me o António de Jesus, também ele gaiato de Benguela, também ele a viver em Lisboa com a família que o formou, e diz: não pude ir, mas era um grande desejo que tinha de conhecer a terra do nosso pai e o lugar do seu descanso. Estou profundamente agradecido. Obrigado a Samuel por se representar todos os rapazes da casa do gaiato de Benguela. E, naquele olhar que contempla, descubro que, apesar de todas as suas preocupações, sempre confiou num futuro em que os seus rapazes formariam as suas próprias famílias. Agora não vacilo. Vale a pena. Obrigado, Padre Manuel. Nuno Saraiva.